Cara, mas olha, eu tenho que fazer uma pergunta sobre essa questão de ganhar dinheiro na internet, porque eu recebo muito ela. Que é o fato de que, pô, o Érico começou lá atrás, Ladeira começou lá atrás, Thiago começou lá atrás. Eu fui o que comecei depois aqui. Mesmo assim, hoje, é lá atrás, né? Foi 2017 que eu fiz o meu primeiro lançamento e o mercado mudou. Na opinião de vocês, hoje tá mais difícil porque tem muito mais concorrência, na nossa época tinha menos, digamos assim, era menos gente se arriscando, ou tá muito mais fácil porque, por exemplo, tecnologia hoje ajuda muito a começar um negócio? Nossa, cara, eu acho que tá mais difícil pro grandão. Por quê? Porque todo mercado que se desenvolve, ele vai ficando mais pulverizado. Sim. Então, imagina que o Flávio Augusto, só tinha ele, pô. Então ele pegava o quê? Todo mercado. Todo mercado. Agora, não tem só ele. Então, agora tem fone da Apple que vai traduzir simultâneo, cara. Mas a tendência é que o grandão vai pulverizar e vão ter vários pequenos. Então, eu acho que é a chance de muitos professores de inglês milionários ou recebendo muito bem. Você conhece algum professor de inglês de alguma escola ou de aula particular, normal, que ganha 60 mil por mês, 70 mil por mês? Eu conheço vários. Você diz o cara que tem a sua escola e vende online. Não, o cara que tem a sua escola e vende online, eu conheço vários. Sim. Então, tá mais pulverizado. Tá mais fácil começar para o pequeno, porque antigamente, para começar, era mais caro, precisava de computador. Agora, as armas que você tem são as mesmas do Thiago. E o Thiago já era bem maior quando você começou. Qual que é a arma que o Thiago tinha? Thiago tinha? Quando eu olhei o canal do YouTube do Thiago, eu falei, vou começar a fazer o meu. Thiago tinha 200 mil inscritos. Então, quais armas ele tinha? O YouTube, um celular, Facebook Ads, e fazer site e a plataforma de pagamento. Qual a arma que você tem? Exatamente, a mesma. Então, o cara gigante, ele tem hoje a mesma arma. Antigamente não, porque precisava investir na Globo. Precisava investir em um outdoor ou numa revista cara. Aí eu não tinha essa arma. Como é que eu ia jogar? Só ficava rico quem já era rico. Você não conhecia emergente. Agora tá cheio de emergente aí. Mas na época, antigamente era mais difícil começar. Agora é mais fácil começar. Agora é mais difícil se manter muito grande. Mas ainda assim, eu fiz essa pergunta pro JP. Eu perguntei, hoje, agora, atual, foi no último Fire que eu fiz. Então tem menos de 2 meses. Menos de 1 mês, se duvidar. As pessoas estão chegando no Hotmart Black em mais ou menos... Hotmart Black é pelo menos 1 milhão. Tá. Em mais ou menos tempo do que 5 ou 7 anos atrás. Em menos tempo. Então não é uma questão de, eu sei se eu acho, eu tenho essa impressão. É um dado real da realidade. Mais gente faz 1 milhão mais rápido hoje do que quando você começou. Então é mais fácil para alguém chegar no primeiro 1 milhão agora, em 2025, do que você em 2000 Você começou em quanto? 17. E eu 2017, tenho uma visão um pouco mais fundamentalista, porque assim, concordo, e vou acrescentar uma variável que eu acho que a gente não acrescenta no cálculo de preço, valor, demanda e o que seja. Eu passei boa parte da minha vida adulta criando modelos de precificação de título de dívida pública. Basicamente, eu calculava preço. Como é que calcula preço? É uma coisa, como é que você dá preço a alguma coisa? Tem trocentas. Eu comparo quanto custa a sua casa, depende de quanto custa a casa do lado. Então, benchmarking era um modelo de precificação, asset swap, basis pricing, e a coisa começa a ficar muito complicada quanto mais dinheiro tem. Mas tem uma coisa que é 80% da lei mais fundamental de preço. E a coisa mais simples do mundo, oferta e demanda. Oferta e demanda é preço. Tem outros fatores, então, Banco do Brasil, oferta e demanda. Quanto custa a ação do Banco do Brasil? Vou chutar que o Bitcoin também, oferta e demanda. E a maioria das pessoas, quando elas olham para o cálculo do preço, ela pensa em oferta. Há muita oferta. Então, hoje, há uma tendência de ter mais oferta de pessoas que sabem fazer isso. Muito nossa culpa, tá? A gente formou muita gente. Só que a gente esquece de analisar uma outra parte da ponta, que é demanda. E dando um exemplo um pouco mais categórico, uma coisa que todo mundo consegue relacionar. Você vai aqui para o shopping e tem uma coisa que chama Praça da Alimentação. E lá tem o quê? 10, 20, 30 negócios concorrendo frente a frente pelo cliente. Então, é um ambiente onde você quer montar o seu negócio de fast food. Vamos olhar para mercado. Quanto custa um aluguel num shopping?
Não sei, depende. Mas eu vou chutar que é um dos aluguéis mais caros para o negócio. Mas peraí, como é que eu vou pagar mais? Por que eu vou pagar mais caro para um lugar onde eu estou indo para mais concorrentes? Porque existe uma teoria que a demanda é tão grande ali que aquilo compensa o fato de pagar mais caro. Então, uma das coisas é a oferta, é a facilidade de ferramentas. Outra coisa é a demanda. E eu acho que o Covid, em 2020, ele muda o negócio. Ele tira muito do preconceito que as pessoas tinham de fazer um curso online. O cara estava no churrasco, o médico está no churrasco e fala assim, não vou fazer um churrasco, eu vou estudar a forma de lançamento, vou estudar um PDF e um curso online. Porra, ele era, sei lá, dava justa causa no casamento. Só que, com o tempo, as pessoas foram entendendo que o modelo formal, que é o modelo que antigamente tinha o gold standard, o standard de ouro, cara, o sonho da minha mãe era eu fazer uma faculdade boa. Basicamente, a minha vida foi estruturada por 20 anos para eu fazer uma faculdade boa. Aquele era o gold standard. Você já foi numa graduação de medicina, brother? E, eu curto pra caramba os médicos, a maioria dos meus amigos hoje são médicos, meus vizinhos é tudo médico, tá? Mas depois que eu entrei nesse mundo dos médicos, é uma das maiores celebrações que eu já presenciei na minha vida. E quando eu falo celebração, são pais que estão emocionados. Agora meu filho está... Minha mãe fala assim, meu filho, agora você está encaminhado. Ela chama de encaminhado. Minha mãe chama de encaminhado. E esse era o gold standard. E muito pelo Covid, já não é mais o gold standard. Porque muita gente que está fazendo medicina agora sabe que por oferta e demanda, não justiça e injustiça, tem muito mais médico. E quando tem muito mais médico, aí ele não tem noção, mas o cara vai sofrer plantões, ganhar pouco, condições insalubres. Eventualmente, até lá na frente dá certo e sabe-se Deus se vai dar certo. Então, o Covid, ele aumentou e tirou um pouco do preconceito. Ele abriu o mercado de uma maneira... E, cara, foi um boom. O negócio cresceu 3,5 vezes no Covid. O ano seguinte, continuou crescendo 3 vezes, não, tem um pico, vale, só que o vale do Covid é anterior, era maior do que 2019. Então, eu acho que agora existe muito menos preconceito. Existem pais que se fazem a pergunta antes, será que meu filho deve fazer faculdade? Nada de errado com o dever fazer faculdade. Eu tenho feito essa pergunta agora, cara. Será que meu filho deve fazer faculdade ou ele deve fazer algum... Vou falar a palavra do capeta. Algum curso. Porque antigamente isso era sinal de falha como um pai. Sim. Sinal de derrota, sinal de fracasso. Eu me faço essa pergunta. Faculdade é mais do que simplesmente o ensino, tem o social. Sim. Eu não quero entrar nesse processo. Mas isso abriu a mente das pessoas. E o Covid abriu a mente das pessoas, porque muitas pessoas entraram nesse mercado. Não, muito mais gente compra online pós-Covid. Eu acho hoje, resumindo a minha resposta, que a demanda aumentou muito mais que a oferta. Por quê? A demanda acontece com uma visão de oportunidade. Agora eu tenho uma oportunidade, eu posso aprender marketing digital com o Érico, com o Thiago, aprender finanças com o Thiago. Isso acontece assim, E formar um cara que sabe fazer o que a gente sabe, demanda muito mais tempo. Eu não consigo correr atrás da demanda que existe mais. Logo, quando eu comecei, até quando você entrou, fazer o 6 em 7 era maior, 100 mil reais em 7 dias era maior comemoração que o cara tinha. Ele tinha sucesso. Hoje em dia dá até depressão. Eu não tenho meta de formar 6 em 7. Eu tenho meta de formar faixa preta. Hoje em dia, os 6 em 7, que era na época, hoje são o que eu chamo de faixa preta. Inclusive, no meu método não chama nem faixa preta, chama de faixa marrom. Daqui a pouco vira faixa amarela. E não é querer desmerecer, não. Porque as aspirações estão muito maiores. Então, hoje, o 2 milhões por ano é o 6 em 7. Hoje, às vezes, o cara faz 50 mil reais por mês e briga comigo. Não fiz o 6 em 7.